Olá, meu nome é Wagner Borges, sou enfermeiro do Núcleo de Educação do SAMU de Santo André e o objetivo desta aula é falarmos sobre o nosso simulado anual. Vamos também colocar as funções de cada participante, cada instituição, sombras e vítimas. Vou fazer um compartilhamento de tela para a gente dar início à nossa aula. Esse material pode e deve ser disponibilizado para todos os participantes do simulado ou pessoas que queiram saber mais sobre a estruturação de um incidente, de um atendimento a incidente com múltiplas vítimas. Muito bem. Quando nós falamos em incidentes com múltiplas vítimas, vamos lá. Vamos falar sobre a organização por atendimento de incidente com múltiplas vítimas. Conceitualmente, um evento de qualquer natureza, onde nós vamos ter o maior número de vítimas e um pequeno lapso de tempo, onde nós temos o comprometimento dos recursos que a gente tem normalmente dentro da nossa cidade. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente tem a classificação contra a complexidade. Então, complexidade nível 1 é quando a gente consegue controlar dentro da região, né? Os serviços locais, eles são capazes de fornecer não só a triagem, como a estabilização e o transporte para os locais de tratamento definitivo. De complexidade nível 2, quando excede a capacidade de resposta local, e aí a gente precisa de uma resposta regional, que é onde nós normalmente realizamos o nosso IMV aqui de Santo André. Então, nós vamos desenvolver os nossos parceiros aqui da região. De nível 3 é quando a gente tem o sobrepujamento dos recursos loco-regionais e aí a gente vai necessitar de suporte, de apoio estadual e muitas vezes até federal. A gente pode dar como exemplo um incidente de Mariana, onde nós podemos ver a atuação de vários entes, inclusive da federação, na ajuda e no apoio à cidade. E aí a gente tem, né, nós vamos ver na literatura, incidente com múltiplas vítimas e também utilizado acidente com múltiplas vítimas. Os dois a gente pode considerar como correto, porque quando a gente fala em acidente, a gente fala num evento indesejável, né, que causa danos, tanto podem ser pessoais, materiais e financeiros, mas onde a gente não tem intencionalidade. Comumente se usa a palavra incidente de múltiplas vítimas, justamente porque quando a gente fala em incidente, a gente vai abranger o termo acidente. Aí a gente pode colocar outras situações, como atentados terroristas, ou, como eu vou explanar mais à frente no nosso simulado, vai ser uma ação, inicialmente, que ela tinha um planejamento de um ente, de uma pessoa ou mais pessoas. E aí a gente pode ter causas diversas, né, para um incidente com múltiplas vítimas. Então, acidentes de ônibus, atropelamentos, grupos de pessoas, os soterramentos, os incêndios, os incidentes em estádios. Nós já tivemos aqui simulados onde nós fizemos incidentes em estádios, nós fizemos aqui em parques, né? O ano passado fizemos na faculdade, simulando a invasão à faculdade. E aí o mais importante sempre será a análise dos riscos, né? O que a gente deve sempre analisar? Considerar quais são os riscos envolvidos. A análise de risco é o ponto fundamental para que nós não coloquemos as nossas equipes em situações onde a gente vai perder o controle e nós vamos ter vítimas secundárias ou até terciárias envolvidas. Então, é muito importante que a análise de risco ela seja muito criteriosa. O que ela vai levar em consideração? Sempre, né? Tem presença de fogo ou fumaça? Então, presença de fogo ou fumaça, a gente vai precisar de um apoio específico. Rede elétrica próxima, a rede elétrica está envolvida, se tem botijão de gás ou não, se tem rede de gás,
Se a gente tem envolvimento de combustível ou substâncias químicas e perigosas que precisam ser controladas especificamente por equipes especiais, se há suspeita de ação criminosa ainda ativa, né, porque a gente vai ter o envolvimento também de equipes que vão trabalhar diretamente nisso, as polícias, os espectadores têm risco de pânico, né, tem vazamento de água ou presença de correnteza, se tem alguma instabilidade de estrutura. Então, nos incidentes com múltiplas vítimas, e é o caso do nosso, a gente procura sempre ter as situações que nós colocamos aqui, mais de uma situação dessa envolvida, né, o fogo, fumaça, até instabilidade de estrutura, para que a gente possa testar com os vários entes participantes do nosso evento, qual é a nossa capacidade de resposta e de integração das várias forças de segurança e de saúde do nosso município. Então, como eu falei sobre a análise de risco, sempre detectar as estruturas que estão em riscos, né? Organizar as ações de segurança e de proteção do entorno, do local e do entorno, a necessidade de equipes adicionais, sejam elas quais forem, as necessidade de equipes especializadas, a gente tem sempre o apoio do PAN aqui na nossa cidade, e aí, atrelado ao PAN, a gente tem acesso ao pessoal da Ambipar, que é o maior especialista hoje na América Latina em emergências com produtos químicos. A análise de risco também, ela vai dar delimitar a extensão do acidente, né, desse incidente, e a gente vai conseguir com isso evitar novos acidentes e novas vítimas, principalmente os curiosos que a gente sempre tem, que se aproximam quando a gente tem situações como essa. Então, como a gente identifica o IMV, né? Então, o IMV ele não é conceitualmente aquele acidente que só envolve mais de uma vítima, né? Se a gente tiver um carro que bate num poste que tem 3 pessoas, a gente não pode dizer que se trata de um IMV, né? A definição, ou quando a gente classifica o IMV, é quando a gente tem uma quantidade de vítimas que ela vai estar maior daquilo que é aceitável para atendimento e para os recursos que a gente tem naquele momento e naquele local. Então, se eu pegar uma cidade pequena, um município que tem um recurso pequeno, né, às vezes tem uma ambulância do SAMU, 2 ambulâncias do SAMU, e naquele momento eu tenho uma das ambulâncias empenhadas e eu só tenho uma para socorrer 5 vítimas, para aquele cenário eu tenho um IMV, principalmente se estou numa cidade, novamente, um município pequeno, onde o recurso que eu vou ter de atendimento intra-hospitalar também é muito limitado. Se eu tenho uma sala lá de emergência, onde eu tenho um leito de estabilização de emergência, e eu tenho 5 pacientes, 3 pacientes graves, eu já vou sobrepujar não só o meu serviço de APH, que vai ter que fazer mais de uma viagem, né? A equipe vai ter dificuldade local para atender aquelas 5 vítimas, bem como na minha sala de emergência, eu também vou ter dificuldade para manejar esses pacientes que estão sobrepujando a minha capacidade de atendimento. Então, aqui em Santo André, se nós pensarmos que nós temos 12 viaturas de atendimento de suporte básico e 3 avançadas, 2 motos e uma CIV, né, um serviço intermediário de atendimento, né, uma viatura onde a gente não tem condição de transporte, e pensarmos que durante o dia a dia essas viaturas estão empenhadas em outras ocorrências, se eu tiver um acidente com um trem aqui na estação, por exemplo, onde eu tenha lá 20, 30 vítimas envolvidas, mesmo que não tenha todas graves, mas que eu precise de algum tipo de atendimento especializado, nesse caso já vou ter que acionar outros municípios, né, apoio de outras instituições que tenham ambulância, que tenham equipes especializadas, por quê? Porque já vai sobrepujar a minha capacidade de atendimento. Mesmo eu tendo aí 15 viaturas disponíveis, mais 2 motos e um CIV para avaliação, naquele momento, por ser, né, porque a cidade continua funcionando, as emergências continuam acontecendo fora daquele cenário do IMV. Então, quando a gente conceitua, quando a gente vai falar de identificação do IMV, é isso que é isso que o regulador leva em consideração para decretar que se trata de IMV ou não. A organização da cena sempre ela vai ter uma dificuldade de controle de risco, né? O controle de risco no cenário ele é sempre muito desafiador para as equipes que estão envolvidas ali, mas ele é fundamental para garantir a segurança e as condições de trabalho.
eu costumo sempre lembrar da Boate Kiss, né? Porque a gente teve um cenário onde perdeu-se o controle, e a maioria das vítimas que nós tivemos, né? Não digo a maioria, mas muitas das vítimas que nós tivemos fatais ou com sequelas graves já estavam do lado de fora da boate, mas que decidiram ficar para tentar de alguma maneira ajudar, quebrando parede ou tentando retirar as vítimas que estavam ali de dentro da estrutura física da boate. E com isso inalaram muita fumaça, porque não havia proteção para todos, e isso a gente não consegue, né, desvincular a dificuldade de controle de risco do cenário local. Por se tratar de uma cidade onde a gente tinha um corpo de bombeiros com uma limitação humana, né, de poucos agentes disponíveis, bem como das polícias envolvidas, a gente perdeu o controle do cenário. E aí, né, o controle de risco. E aí a gente nós tivemos civis envolvidos no atendimento que vieram a ser vítimas graves ou fatais posteriormente. Então, quando a gente considera a magnitude, né, desse cenário, quais ações que a gente tem que devem ser realizadas inicialmente? O que a gente tem que se preocupar? Então, sempre, a primeira equipe que chegar no IMV, ela deve se posicionar num local seguro, informar a regulação, a central de regulação do SAMU, o que está acontecendo, o que ela está vendo, e delimitar as zonas, onde a gente tem a zona quente, onde a gente tem a zona morna e onde a gente tem a zona fria. Se a cena estiver controlada, iniciar a triagem. Se a cena estiver insegura, vai ter que aguardar a equipe especializada. Então, como exemplo, do ano passado, a gente tinha a faculdade, onde a gente tinha disparos de arma de fogo. Nós não tínhamos ainda conhecimento, né, a chegada das primeiras equipes do SAMU, a gente não sabia onde estavam ou mais indivíduos que estavam armados, e enquanto a polícia não fez a varredura e não conseguiu dar garantias de que esses indivíduos estavam capturados, as equipes tiveram que aguardar para entrar, mesmo que, né, no cenário a gente estivesse ouvindo gritos de pessoas feridas que precisavam de ajuda. Mas é muito importante que a gente sempre tenha esse conceito aí, né, durante atendimentos reais, né? A primeira equipe, ela sempre tem que verificar se a cena está cena segura, né? Que a gente sempre bate na tecla com as equipes, cena segura. Se a cena não está segura, a gente precisa torná-la segura para poder estar habitando, né? Então a gente precisa sempre estar preocupado com isso e respeitar isso. Principalmente isso a gente vai cobrar bastante esse ano, porque a gente tem uma zona quente onde o bombeiro vai atuar. Então, a primeira equipe ela tem que também ver, né, logo na sequência, tem rede elétrica envolvida, postes, né, estão intactos, tem material tóxico fumaça, aí a gente vai considerar a direção do vento, né, então, no nosso cenário desse ano, nós vamos estar adentrando num prédio que vai ter muita fumaça. Para onde essa fumaça está migrando? Para onde ela está saindo? Qual é o escape dela? Né? Está vindo para a escada, quer dizer, as equipes para subirem as escadas têm que estar paramentadas, devidamente equipadas. Fogo, sempre que houver fogo numa situação de IMV, a gente considera uma distância mínima de segurança de 35 metros. Se a gente tiver combustível, considerar para onde esse combustível está escoando, né? Certa vez houve um incidente em Diadema, não sei se alguém lembra, onde a gente teve um cenário onde a explosão da fábrica estava no topo ali né, no local mais alto da rua, e esse combustível veio escorrendo pela guia e ele se incendiou. Então, a gente teve casas a 50 metros que tiveram incêndio porque esse combustível estava correndo pela sarjeta. Então, quando eu estou subindo com a minha viatura na direção do cenário, eu tenho que observar se o trajeto, né, se esse escoamento de combustível ele existe e quais os riscos que eu tenho de incendiar isso, esse fogo vir na direção das equipes. Então, sempre, a primeira equipe ela comunica o IMV a regulação. A partir desse momento, a regulação médica, né, normalmente se separa um médico para ficar responsável por esse IMV. Então, sempre, quem entra em contato com a regulação vai se identificar dizendo o que está acontecendo, quando, né, em que lapso de tempo se deu, onde é o local,
o número de vítimas sempre será aproximado, né, os riscos e as necessidades adicionais. Então, a primeira coisa importante é a identificação de quem está entrando em contato. É uma equipe do SAMU, é suporte básico, é avançado. E aí o que, né? O que está acontecendo? Um choque de ônibus está envolvendo aí várias vítimas ou várias viaturas, tem capotamento, tem explosão, tem fogo. Quando? A gente tem que entender quando isso aconteceu. Nós temos fogo ativo ou esse fogo já se extinguiu? Onde? Localização, o mais precisa possível. Número de vítimas, como eu falei, normalmente é uma estimativa, principalmente quando a gente tem uma dificuldade inicial de contar essas pessoas. Né? Imagina aqui no choque de 2 ônibus, eu ainda não adentrei muitas vezes ao ônibus e eu não sei quantas vítimas, não consegui contar ainda quantas vítimas eu tenho. Quais são os riscos envolvidos? Tem o fogo, tem o fumaça, tem o risco de explosão, tem a rede elétrica, esse fogo ele já se extinguiu. E quais as necessidades? Né? Eu preciso de equipes especializadas, eu preciso de mais viaturas no local, essas viaturas são só do Corpo de Bombeiros, eu preciso de mais viaturas de transporte, no caso do SAMU, preciso integrar outros entes, acionar Hospital Brasil, Hospital Cristóvão da Gama, que também tem viaturas. Quais são os parceiros que a gente tem que acionar? A primeira equipe também ela vai fazer a delimitação das zonas. Então, a gente tem a zona quente. A zona quente é a zona onde ainda a emergência está ativa. Se eu tenho fogo e fumaça, é onde eu tenho a maior quantidade de fogo e fumaça. Se eu tenho um indivíduo que está colocando a equipe, pode colocar a equipe em risco, eu tenho que delimitar essa zona. Né? Onde será a zona que as equipes ficarão? Aqui na zona fria. A zona fria, ela está entre a zona quente e a zona fria, a gente tem uma zona que a gente chama de zona morna. Ah, mas quantos metros se dá isso? Isso vai variar de acordo com aquilo que eu estou falando. Como nós falamos quando eu tenho fogo, por exemplo, a zona segura é a 35 metros desse local de incêndio, né, ou de fogo. Então, a minha zona fria começaria a 35 metros. Então, é muito relativo, não dá para a gente conceituar, padronizar em metros. Se eu tiver um incidente aéreo, por exemplo, a minha zona quente e a zona fria, elas vão estar bem distantes. Então, a gente não fala em metragem padrão. Tudo vai da avaliação da equipe que chegou no cenário primeiro. Então, a zona quente, onde está o foco do evento, né? Se tiver riscos no local, né? Se eles estão ativos, somente as equipes treinadas e equipadas que vão adentrar. Então, o Corpo de Bombeiros tem que estar paramentado. Se é uma equipe que vai lidar com produtos químicos, ela também deve estar devidamente paramentada. A zona morna é uma área de transição, que a gente vai calcular ela pela possibilidade de expansão do IMV. Então, tem o quê? Está pegando fogo, esse fogo ele pode aumentar. Então, quanto de zona morna eu preciso ter para instalar as minhas equipes, as minhas lonas lá na zona fria e que elas trabalhem em segurança? E essa delimitação, ela é sempre precisa? Não. Pode ser que durante o procedimento, pode ser que durante o salvamento, durante a minha avaliação das equipes junto com as vítimas no chão, pode ser que eu tenha que reposicionar minhas lonas, pode ser que eu tenha que reposicionar meu posto médico avançado. E a zona fria, né, onde é isenta de risco, é onde eu vou fazer meu posto médico avançado, onde eu vou colocar as minhas lonas, onde fica o central de comando das equipes e o suporte para essas equipes. E como eu falei, não raro, ela tem que ser reposicionada por mudanças nas características da zona quente. Então, ela sempre, né, recapitulando, a primeira equipe que vai chegar no cenário, ela vai se posicionar em local seguro, informar detalhes da central de regulação, delimitar as zonas, né, e vai verificar se a cena está controlada, inicia a triagem. Se a cena está insegura, aguarda as equipes especializadas que vão tornar essa cena segura. As equipes envolvidas comumente no IMV, num incidente com múltiplas vítimas, são equipes de SAMU e sua regulação médica devida, o Corpo de Bombeiros, policiamento, né, Polícia Civil, Militar, o Trânsito, os serviços de água, energia e eletricidade também podem ser acionados, transporte aeromédico, né, no grupamento Águia, se eu tiver necessidade, Defesa Civil, quando a gente tem problemas estruturais, quando envolve a estrutura ou mesmo o apoio ao Corpo de Bombeiros. Na nossa cidade, a gente tem uma Defesa Civil que consegue apoiar, inclusive no combate a incêndio, as equipes do Corpo de Bombeiros, e outros serviços que podem ser recrutados.
serviços particulares, o Hospital Brasil sempre nos dá, né, grande apoio, a Rede D'Or de maneira geral, né, Bartira, o Hospital Rede D'Asa, o Hospital Cristóvão da Gama, sempre faz treinamentos conosco, está sempre disponível para nos apoiar. Serviços voluntários que possam ter no município, aqui no nosso município, a gente pode ter voluntários que se apresentem no posto médico para trabalho, né? Ex-participantes do SAMU, ex-participantes do Corpo de Bombeiros, em situações onde a gente tem uma grande movimentação, lembrar do incêndio lá na Alemoa, por exemplo, muitos voluntários compareceram ao local, inclusive, na época, uma curiosidade, o serviço de drone do Corpo de Bombeiros ainda era um serviço que não existia. E um dos voluntários que se apresentou lá no posto médico avançado ofereceu um drone para que fizesse o sobrevoo para ver o que estava acontecendo por cima do tanque. E a partir dessa experiência, hoje a gente tem um grupamento aéreo de drones na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros em especial, que faz esse trabalho nas emergências que necessitam. Então, diante do IMV, a Central de Regulação Médica, quando ela decreta o IMV, a cascata das ações que vão acontecer e vão desencadear o apoio das outras instituições, ela se inicia. Então, quando há o IMV ele é decretado, a Central de Regulação vai colocar em prática o plano, né, do serviço de atendimento de incidente público para as vítimas. Então, vai acionar equipes adicionais, essas equipes elas podem estar até fora dos plantões aqui do SAMU, acionar equipes especializadas, que a gente já tem cadastradas, contatar os hospitais públicos e particulares, dizendo do que está acontecendo, né? Isso é uma prerrogativa e uma necessidade que a regulação médica tem de fazer. Avaliar os recursos hospitalares que estão disponíveis naquele momento, sejam públicos ou particulares, quantos leitos eu tenho para receber as vítimas dentro do que está sendo descrito no cenário. E a regulação médica sempre deve manter o contato com as equipes e serviços e hospitais envolvidos. Então, o regulador ele tem um papel fundamental aí dentro do IMV. Por quê? Ele vai colocar, né, ele vai levantar as necessidades das equipes de campo. A partir do momento que ele decretar o IMV, já vai desencadear várias ações, vão ser desencadeadas várias ações que vão no sentido de conseguir dar conta de tudo isso que está acontecendo, sempre mantendo contato com as equipes, né, e avaliando e reavaliando os recursos que tem disponível, principalmente os leitos e a necessidade de acionamento de serviços envolvidos que sejam públicos ou particulares. É sempre desafiador para as equipes de APH, né, um cenário como esse, porque há muitos riscos, como nós já falamos. A gente tem uma foto que ilustra muito bem isso, né? Imaginem só como é que a gente controla um cenário desse, só com equipes de emergência ali do SAMU, por exemplo, que a gente vê na maioria. Então, a gente precisa do apoio ali das polícias, né, Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, por isso que nós costumamos envolver todos aqui no nosso simulado, para que numa situação real a gente tenha o pronto emprego e o pronto apoio dessas equipes. Então, há muitos riscos inerentes, as múltiplas vítimas, elas são simultâneas, né? Então, tem que socorrer várias pessoas ao mesmo tempo. Os serviços envolvidos também, eles têm que chegar de maneira simultânea. E os recursos, normalmente, eles são escassos, né? A gente não tem recursos sempre reserva disponível. Por isso que é sempre importante a gente otimizar os recursos que a gente tem. Então, atender múltiplas vítimas sempre vai ser muito diferente de atender apenas uma vítima. O princípio-chave na resposta ao IMV é sempre fazer o melhor para o maior número de vítimas, né? E reduzir a morbidade e a mortalidade no incidente com múltiplas vítimas. Então, nosso objetivo final é sempre usar os recursos de maneira inteligente. Se os recursos, às vezes, não são suficientes, a gente sempre tem que priorizar as vítimas mais graves e que vão se beneficiar do cuidado, do melhor cuidado possível naquele momento. Então, como é que a gente determina quais são as vítimas prioritárias, né? Como é que isso é feito? Então, existe uma classificação conforme gravidade, para que a gente possa atribuir, né, as prioridades de atendimento de acordo com a lesão. Isso é uma definição do PHTLS de 2007. Né? Então, esse é o conceito de triagem, né?
Então, a triagem ela vai se basear numa avaliação rápida, onde a gente vai classificar as vítimas e selecionar por gravidade, para determinar quais são as prioridades do atendimento e do transporte, né? E transporte para esse hospital que seja o melhor possível para tratamento ou que seja o disponível para tratamento, né? Para uma evacuação rápida. Então, na triagem no IMV, a gente tem a triagem de foco, a triagem no posto médico avançado, a triagem de evacuação e a triagem no hospital. Então, a triagem de foco, sempre quando a gente vai realizar essa triagem de foco? Quando a gente tiver mais vítimas do que socorristas disponíveis. Então, se a gente tem um prédio incendiado, onde a gente tem lá 20 vítimas dentro desse prédio, e a gente tem a entrada do bombeiro, que é o que vai dar o primeiro combate, e que vai muitas vezes ser o único que consegue permanecer dentro desse prédio, dessa edificação, a gente tem lá 5 bombeiros para fazer a evacuação dessas vítimas, eu preciso ter uma triagem de foco, né? Os socorristas eles têm que chegar nas vítimas que são prioritárias e onde a gente tem lesões que a gente consegue fazer o tratamento dessa lesão no curto prazo e para que a gente selecione as vítimas que têm mais prognóstico positivo. Então, para estabelecer, né, para que realizar isso? Para estabelecer as prioridades de retirada da zona quente. Né? Para quem a gente vai retirar primeiro para o posto médico. E sempre vai ser realizado na zona quente pelo bombeiro se a cena está insegura. A exceção, a vítima presa em ferragem, que às vezes precisa do apoio, além do bombeiro, de alguma equipe específica, né? Às vezes eu posso ter um médico do SAMU que vai se aproximar, desde que haja segurança, numa zona quente, por acionamento do bombeiro, controlou a zona, a gente consegue ter um médico chegando, um enfermeiro chegando, para de repente pegar um acesso, fazendo uma reposição volêmica ou fazer o uso de qualquer medicação. Quanto que a gente não vai realizar a triagem de foco? Em situações de extremo risco, né, que a gente tenha uma retirada rápida. Então, nós não podemos confundir, não é em todo o IMV que nós vamos fazer retiradas rápidas para outro local, para um local mais seguro para triagem de vítimas. Né? Se eu tenho um risco de explosão, por exemplo, é óbvio que se o bombeiro adentrou o edifício, ele vai perceber o risco de explosão lá dentro do edifício. Né? O bombeiro nunca vai adentrar, ou nenhuma equipe deve adentrar um prédio que tem risco de explosão, a um cenário que esteja extremamente fora de controle. Porque se isso acontecer, porque a minha análise de risco falhou. Então, a partir do momento que o bombeiro entrou num edifício, numa edificação, onde a gente tem risco de explosão, isso foi percebido durante a triagem lá na zona quente, aí sim a gente vai falar em retirada rápida. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente pega algumas equipes, ou a gente ouve de algumas equipes, que cenário de MV é um cenário onde a gente faz retirada rápida. Não. O cenário, mesmo que ele está, né, a gente considere uma zona quente, porque ainda está instável, o bombeiro não fará uma retirada da pessoa somente jogando na prancha e saindo de qualquer maneira. A retirada, e mesmo a retirada rápida, não isenta de cuidados básicos. Né? Existe uma diferença entre retirada rápida e eu retirar a vítima de qualquer jeito. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente ouve algumas equipes falando, não, todo cenário de MV é retirada rápida. Só haverá retirada rápida quando eu não tiver condições de fazer a minha triagem básica, porque eu tenho um risco muito iminente para a minha equipe e para a vítima que eu abordei. Então, um risco de explosão, por exemplo, como está citado aí, tá bom? Então, aí eu esqueço essa triagem de foco e aí eu vou retirar a vítima o mais breve possível. Do contrário, a gente vai fazer uma análise até para ver que vítima que eu vou tirar primeiro. Um dos métodos mais utilizados no mundo inteiro é o método START. Nós temos outros métodos, nós temos outras maneiras de fazer, nós temos o SALT, por exemplo, que é um outro método de triagem, mas o START acaba sendo mais usado no mundo, né, um método americano, porque ele é mais prático para se utilizar e ele gera menos dúvidas. Então, sempre, ele começa com a busca pelas vítimas na cena, ele vai aplicar a cada vítima uma avaliação de aproximadamente 30 segundos e vai classificar as vítimas em 4 prioridades de atendimento, que elas são diferenciadas por cores. Vítima vermelha, amarela, verde, cinza ou inviável. Né? A cinza que antigamente a gente chamava de vítima preta. Né? Essa nomenclatura é uma nomenclatura que só foi mudada no Brasil. Né? Ainda se usa no mundo inteiro vítima preta, mas por questões aí sociais
se conceituou também de se falar aqui no Brasil como vítima cinza ou inviável. Mas como a gente precisa de uma cor, se usa o crachá cinza ou a pulseira cinza. Então, o que a gente tem que pensar sempre nesse método de triagem? Primeira coisa, né? Vítima que consegue andar, consegue sair do cenário andando, a gente já vai classificar como verde. Então, ao adentrar no cenário, quem está fazendo essa triagem, está usando o método START, a primeira coisa que ele vai se direcionar às pessoas é falar: quem consegue andar? Quem anda vai sair do cenário primeiro, né? E aí a gente já considera essa vítima verde, vai ser direcionada para essa lona que já está montada de cor verde. Quem não consegue andar, né? Abordamos uma vítima que está ao solo e ela não consegue andar, a primeira coisa que eu tenho que observar é o quê? Se ela respira. Se ela respira, eu vou olhar a frequência respiratória dela. Se a frequência respiratória dela tiver menos que 10 ou acima de 30, eu já considero ela como uma vítima vermelha. Se a respiração dela, se a frequência respiratória estiver dentro, né, desse limite, né, desses valores, entre 10 e 30, eu vou ver perfusão periférica, o enchimento capilar. Vou lá pressionar na extremidade para ver como é que está recuperando essa cor, né? Se esse enchimento capilar tiver até 2 segundos, né, se eu considero essa vítima aí, se tiver até 2 segundos, né, dentro dos 2 segundos, entre 10 e 30, eu vou perguntar se ele cumpre ordem simples, se a vítima consegue cumprir ordem simples. Se ela conseguir cumprir ordem simples, ela é considerada amarela. Mas se a minha vítima lá tiver uma frequência, né, acima tá compreendida em 10 e 30, mas a perfusão periférica dela não tiver, né, até 2 segundos, eu considero ela vermelha. Assim como se a frequência respiratória dela estiver acima de 30 ou abaixo de 10, ela também é vermelha direto. Mas voltando lá em cima, consegue andar e aí eu vejo se ela respira. Não, a minha vítima não respira. Nesse momento, é feita uma abertura de via aérea, né? Quando eu faço a abertura de via aérea, se a vítima respirar após a abertura de via aérea, eu considero uma vítima vermelha. Agora, se eu cheguei a vítima não respira, é feita a abertura de via aérea e ela não volta a respirar, eu já considero essa vítima como cinza ou inviável. Não há nenhum procedimento de reanimação neste método START. Por quê? Porque não podemos comprometer uma equipe fazendo reanimação numa vítima que a gente não sabe se vai voltar ou não, ao passo que eu tenho outras vítimas vermelhas e amarelas que eu preciso dar atendimento. E aí a gente tem a triagem pediátrica, né, que é chamado de jump start. Então, sempre eu tenho que pensar que num cenário de IMV, eu também posso ter crianças envolvidas. Exemplo disso, um IMV dentro de uma escola, como a gente teve cenário de invasão há pouco tempo. Nós tínhamos adultos e crianças envolvidos nesse cenário. E aí, a mesma pergunta é feita logo que a gente chega. Quem consegue andar? Tem gente que anda? Quem anda é vítima verde. Vai para uma triagem secundária. Lembrar que vítima verde não é a vítima que não precisa de atendimento médico. Ela consegue andar, às vezes ela tem pequenos cortes, ela tem um pequeno entorse, ela pode ter uma pequena fratura no braço. Essa vítima é considerada verde porque a lesão dela não compromete imediatamente a vida dela. Mas normalmente, e é muito comum que a vítima verde precise de um curativo, precise de pontos, né? Precise de sutura. Agora, se no cenário as vítimas que eu estou observando não conseguem andar, na sequência eu já vejo se a vítima respira. Se a vítima não respira, né, no caso nós estamos falando de criança, eu vou abrir a via aérea. Se eu abrir a via aérea, né, que a criança continua em apneia, quer dizer, ela continua não respirando, eu vou ver se ela tem pulso palpável. Se ela tiver pulso palpável, porém ela não respira, recomenda-se fazer 5 ventilações iniciais, que podem ser feitas por dispositivo de barreira ou por ambu. Caso essa vítima ela volte a respirar, ela é considerada automaticamente vermelha. Retomando, se a vítima não respira e a gente abre a via aérea, no caso da criança, ela volta a respirar, ela é considerada uma vítima vermelha direta. Se a vítima não respira, eu abro a via aérea,
ela continua em apneia, mas eu vou procurar pulso palpável e eu não acho, a vítima é inviável, a vítima cinza. Se a vítima não respira, eu abro a via aérea, ela continua em apneia, eu checo o pulso, faço 5 ventilações iniciais nela, no caso ela tendo pulso, eu faço 5 ventilações iniciais e ela continua em apneia, eu considero essa criança também cinza ou inviável. Muito bem, caso eu chegue no local, ela não consegue andar, mas ela respira, eu vou ver essa frequência respiratória. No caso das crianças, eu considero entre 15 e 45 uma frequência respiratória compreendida nisso, ela é considerada vermelha. Caso, desculpa, se a frequência respiratória tiver menor que 15 ou maior que 45, eu vou considerar ela vermelha. Muito bem, se a frequência respiratória estiver compreendida entre 15 e 45, eu vou verificar se o pulso está palpável. Caso o pulso não esteja palpável, eu considero a criança como vermelha. Lembrar aqui que a criança respira, tem frequência respiratória, mas ela não tem pulso periférico palpável, então eu vou jogar ela direto no vermelho. Se o pulso palpável periférico está presente, né, eu vou considerar essa criança a partir do AVDI. Então, vou verificar o nível de consciência dela para fazer a classificação, né? Então, se eu tiver a criança com resposta, abertura, né, ocular espontânea, se ela está acordada, se eu não preciso fazer nenhum estímulo para ela, ou se eu vou até o estímulo verbal, eu considero essa criança como amarela. Se eu tiver a criança inconsciente ou com estímulo doloroso, eu considero essa criança vermelha. Esse quadro aqui é muito importante que a gente, para se preparar para o IMV, que a gente leia e releia algumas vezes, para que a gente tenha essa tabela bem gravada na memória. A partir daí, né, como é que a gente vai identificar essa criança ou essa vítima com amarelo, verde ou vermelho? As equipes de triagem, a primeira equipe que triou, que aplicou o método START, eles vão identificar esses pacientes de algumas maneiras. Então, o cartão resposta, esse cartão aqui que vai de identificação da vítima, ele é até um símbolo utilizado, né, quando a gente fala de IMV. Porém, ele está caindo em certo desuso, as equipes, né, os congressos que a gente tem notícia, as reuniões científicas que a gente tem notícia, eles estão questionando muito esse cartão, por quê? Inicialmente, ele facilitou muito a vida, porque você colocava aqui o sexo da vítima, no caso de uma grande deformação, ou para identificação rápida, né, a gente conseguia colocar o nome, o telefone que foi identificado, a gente tinha um número destacável aqui, onde um número ficava na ficha e outro número ele podia ser guardado com equipes de identificação, a gente conseguiria destacar aqui e deixar se a vítima é verde, amarela ou vermelha ou é um óbito, né? Então a gente conseguiria, através de destacar essas fitinhas aqui simples, porém esse cartão você pendura através de um cordão no pescoço da vítima. Então, para alguns procedimentos, ele acabava atrapalhando. E durante o transporte, às vezes, enroscava e acabava se perdendo. Por conta disso, hoje, se falar que o mais importante é a identificação para que lugar, para que tipo de lona o paciente vai, no posto médico avançado, para que ele seja realmente atendido por prioridade, né, por gravidade. Então, hoje, né, não é obrigatório que você tenha esse cartão. Até porque vítimas vermelhas muitas vezes vão estar inconscientes e você não consegue nenhuma identificação para colocar no cartão. Então, hoje a gente pode usar fitas, né, circunferenciais no pulso, a gente pode usar fitas adesivas coladas na própria pele ou na roupa da vítima. Então, outros meios estão sendo testados e podem ser, sim, utilizados. No nosso IMV desse ano, nós vamos usar pulseiras que vão ser colocadas circunferenciais nos braços ou nas pernas das vítimas. Os princípios de logística de evacuação de vítimas nos locais de IMV. Então, é muito importante que sempre a gente está pensando em otimizar, né, e priorizar o que a gente tem de recurso, que normalmente falta, né, não é sempre que a gente tem ambulância para todas as vítimas, então é muito comum que ambulâncias saiam e vão até hospitais, deixem as vítimas e retornem para pegar outras vítimas.
E lembrar, né, a saída das vítimas também vai seguir a sequência de cores. Eu não vou, a não ser que há uma necessidade muito específica, eu não vou embarcar uma vítima vermelha numa ambulância, né, uma vítima amarela, perdão, numa ambulância, antes de esvaziar minha lona vermelha. Porque entende-se que a lona vermelha é onde eu tenho as minhas vítimas prioritárias, onde são as vítimas mais graves, que precisam sair primeiro. Então, essa logística de evacuação, as ambulâncias também, elas vão encostar, e essas equipes que vêm fazer a retirada na lona, elas vão se direcionar normalmente para as lonas vermelhas e vão esvaziar essas lonas primeiro. A não ser que eu tenha coisas muito específicas. Por exemplo, eu tenho vítima na lona vermelha que precisa ir de suporte avançado, prioritariamente, não pode ir de maneira nenhuma no suporte básico, e eu tenha lá vítimas na lona amarela que eu possa retirar de básico. Nessas situações, quem está comandando a logística de evacuação pode alternar ou pode redirecionar, mas é muito importante que a gente faça a priorização na lona vermelha. Essas vítimas da lona vermelha, o ideal é que elas cheguem no hospital em menos de 1 hora, e elas vão para hospitais terciários, então elas precisam de hospitais onde vão dar um tratamento definitivo. No nosso caso aqui, CHM, Hospital Brasil, né, no nosso simulado, não é praxe levá-las para a UPA. Nesse ano a gente vai fazer isso, por quê? Porque a gente quer avaliar também a nossa capacidade de atendimento e de resposta nas UPAs em vítimas mais complexas. As vítimas amarelas, elas podem aguardar mais que 1 hora, sempre que necessário. Lembrar, né, que a gente está falando de um protocolo que é uma trilha, não é um trilho. Então, o protocolo ele serve para nortear as nossas ações e para torná-las justificáveis e mais fáceis. Mas muitas vezes a gente tem que mudar algumas coisas dentro de um protocolo em função de algum atendimento. No caso de vítimas amarelas, elas podem aguardar mais de 1 hora, não quer dizer que elas têm que ficar 1 hora no cenário. Elas podem sair assim que for possível e tiver disponível alguma viatura para transportar. As vítimas amarelas, elas exigem atenção médica também, elas têm que ser reavaliadas com frequência. Por quê? Porque elas podem se tornar vermelhas, né? Por isso que a gente monta sempre a lona amarela muito próxima da vermelha, porque é muito comum de você ter uma vítima amarela que ou foi mal triada, teve algum problema na triagem, ou que ela se rebaixa, tem um rebaixamento da condição física dela, da condição fisiológica dela, e ela tem que passar para a vermelha. Elas preferencialmente vão para hospitais secundários, não tem que ser isso, porque num incidente com múltiplas vítimas, a gente tem que pensar na logística dos hospitais também. O médico regulador, ele vai gerenciar os leitos que a gente tem disponíveis, para que a gente não sobrecarregue demais um hospital que a gente tem de referência. Então, muitas vezes, a gente vai levar esses pacientes aqui para as unidades de pronto atendimento, para as UPAs. As vítimas verdes, elas podem ser removidas, né, até por veículos coletivos, né, então elas podem ir por ônibus, vans, né. É interessante que elas sejam removidas rápidas? Sim, até porque elas não dependem normalmente de ambulâncias, né. Tem um corte, está com curativo, precisa dar uma olhada para ver se precisa de sutura, mas não há gravidade, tem um entorse, tem às vezes uma pequena fratura no braço, né, mas elas... Por que elas têm que ser retiradas rápido do local? Porque essas vítimas andam, né? Essas vítimas estão conscientes e orientadas, então elas podem sofrer o estresse do local e atrapalhar o atendimento. É muito comum que essas vítimas elas tenham normalmente relação com as vítimas que estão nas lonas amarelas e vermelhas, e elas vão sair da lona verde para buscar informação ou para tentar verificar como é que está o estado dos amigos, colegas e parentes que estão nas lonas amarelas e vermelhas. E isso, além de provocar estresse, né, no local, causa estresse nas equipes que estão atendendo e causa estresse para as próprias vítimas que estão na lona verde. As vítimas cinzas, que são as inviáveis, elas vão ser removidas normalmente por último do cenário, né, da zona quente. Elas vão permanecer na zona quente até que todas as vítimas saiam para o posto médico avançado, né, as vítimas amarelas, vermelhas e verdes, não só porque elas não têm mais viabilidade, mas também porque não se deve tirar a vítima em óbito ou vítima inviável, vítima cinza, por entre as outras vítimas, deve-se aguardar, né? É muito comum de se aguardar. Essas vítimas também devem ser avaliadas na lona, né? Então,
quando eu faço a triagem lá de foco na área, na zona quente, né, por profissional que trouxe essa vítima e colocou na lona cinza, é importante que eu tenha alguém disponível para reavaliar e ver se realmente é uma vítima cinza. É muito comum da gente ter falhas, até pelo cenário da zona quente, de avaliação na zona quente dessa vítima. E essas vítimas vão permanecer para que o IML faça o transporte dela para o local definitivo. Falando do nosso cenário, o cenário de MV que nós vamos ter nesse ano, nosso cenário ele vai acontecer no prédio da Prefeitura, na rua Catequese 242, no prédio da Secretaria, no seu primeiro andar. Nós vamos fazer uma simulação de um indivíduo que entrou no prédio da Secretaria. Após a entrada dele, ele vai ter um breve entrevê ali com a recepcionista, né, com o controlador de acesso, e vai entrar no primeiro andar para discutir alguma situação lá. E, nesse momento, ele vai provocar, né, vai cometer violência autoprovocada, ele vai tentar vai iniciar um incêndio usando combustível que ele vai jogar sobre o seu corpo, esse combustível vai se espalhar e vai acabar iniciando um incêndio no primeiro andar. Então, a proposta sempre é de preparar as nossas equipes para um cenário real e que vai ser de difícil manejo. Esse cenário vai envolver um paciente em sofrimento psíquico, então, da entrada dele até o desfecho que nós estamos, né, que eu estou citando nesse momento, vai ter um breve ali, algum breve momento onde ele vai mostrar que ele está em sofrimento psíquico. A violência autoprovocada vai acontecer usando combustível líquido e esse incêndio vai causar, consequentemente, uma evacuação do prédio que vai começar a sofrer um incêndio a partir do primeiro andar. Então, nós vamos ter vítimas que possam, né, acontecer durante esse sinistro, né? Então, a gente está prevendo aí 25 vítimas, vão estar envolvendo intoxicação por fumaça, vai estar envolvendo também quedas na escada de emergência por tumulto na saída do prédio. Então, a gente vai ter aproximadamente 25 vítimas aí de transporte, mais 20 vítimas que a gente está colocando, que vão ser manejadas e avaliadas pela equipe da saúde mental, que vai estar no local também. Então, desde o ano passado, a gente está envolvendo o pessoal da equipe de saúde mental, para que numa situação real a gente possa, né, a nossa regulação possa acionar o pessoal da saúde mental para ir até o local de emergência, para dar suporte com as vítimas que vão estar envolvidas diretamente ou indiretamente, familiares, na questão do IMV. Né? Então, é muito comum a gente ter no cenário de IMV as vítimas que não estão feridas, não estão machucadas, mas que têm parentes, têm entes queridos, que sofreram alguma violência, que sofreram alguma lesão grave e que precisem de uma atenção porque desencadeiam algumas desordens psíquicas aí relacionadas ao cenário. Como eu falei, serão aproximadamente, né, a gente tem aqui 20, mas serão 25 que vão ser transportadas para unidades de atendimento. E mais 20 que vão ser triadas e atendidas no próprio local pelo pessoal do consultório de rua, que vai estar com uma van e uma equipe completa ali para fazer esse atendimento. Vai ter uma breve negociação da polícia na entrada, né, quando ela entrar no prédio, essa é a ideia. Lembrar de novo, esse é um cenário que a gente está desenhando, né, não está totalmente fechado, mas a base do cenário é esse. Então, a polícia vai tentar acessar esse indivíduo assim que ela chegar no local. Esse agressor, após um chamado telefônico, né, esse agressor não vai ceder, e quando o início do incêndio, a polícia vai voltar, né, vai recuar, deixando o local, e o bombeiro vai assumir, realizando a primeira fase da ventilação da fumaça e o controle da zona quente para a entrada de equipes do SAMU ou não. Então, esse ponto é um ponto bem crítico que a gente vai ter que respeitar, né, as competências de cada entidade participante aí. Então, inicialmente, a polícia vai ser acionada, porque houve disparos no prédio, né, e vamos ter um ferido ali. A polícia, quando chegar, ela vai tentar adentrar o prédio, não vai conseguir. Esse indivíduo vai colocar fogo, né, já vai colocar fogo no andar. Na fumaça, a polícia vai acionar o corpo de bombeiros, que vai chegar na sequência. O corpo de bombeiros vai entrar e vai assumir o cenário
controlando esse incêndio e começando a primeira fase da ventilação da fumaça, né? Na ventilação da fumaça, o bombeiro vai fazer esse controle da zona quente. A entrada das equipes do SAMU só vai poder ser feita na zona quente, quando essa zona deixar de ser quente ou estiver sob controle do Corpo de Bombeiros. Então, todas as equipes, sejam SAMU ou equipes convidadas, transporte, ambulância do Hospital Brasil, ambulância do PAN, todo mundo que estiver ali, equipes que quiserem adentrar, né, estiverem próximas ali para adentrar o prédio, só vão poder adentrar caso as equipes do Corpo de Bombeiros façam essa autorização. Elas decretem que a zona quente está sob controle, ou que ela deixou de ser uma zona quente, e as equipes possam entrar para retirar as vítimas. Caso contrário, as equipes ficarão no térreo, do lado de fora, e os bombeiros serão responsáveis por retirar as vítimas e levarem até os profissionais que estarão ali fora, que farão o apoio no transporte até as lonas separadas lá por cores, que vão estar no estacionamento daqui da Rua Catequese. Aqui nós temos a descrição, então são 6 vítimas vermelhas, são 8 vítimas amarelas, aqui está 6, mas são 8, né? São 8 vítimas, tem um erro aqui de digitação, que eu vou corrigir depois, mas já fica registrado. São 8 vítimas verdes, e nós temos os 3, que são os 3 óbitos, mais 20 vítimas aproximadamente, que irão para a triagem da saúde mental diretamente. Funções. Então, do desencadeamento das ações, o mais importante aqui é a Central de Operações Integradas, porque vai ser o primeiro acionamento, vai cair lá no COI. Então, a Central de Operação vai ser fundamental no desencadeamento das ações e na decretação do IMV. Então, o COI, a partir do momento que for acionado, a Polícia Militar já vai avisar aqui para o médico regulador do que está acontecendo, porque o acionamento vai via 190, vai ter a integração da Polícia Civil, porque lá no COI a gente tem a Polícia Civil, então a Polícia Civil já vai ser envolvida pelo número de vítimas, e como a gente também tem lá dentro do COI a Guarda Municipal, ela também já vai ser acionada. O trabalho das polícias inicialmente vai ser a tentativa de controle lá do agressor. Quando isso não for possível, porque para que a gente continue o nosso IMV, as polícias não vão conseguir fazer esse controle até que ele coloque fogo no andar. E aí a gente conta com o apoio das polícias, né, da atuação das guardas, tanto a municipal como a militar e a civil, de presença física no local. Por quê? Nós vamos ter público assistindo, nós vamos ter o entorno aqui da vizinhança, que vai, por mais que a gente vá colocar faixa nas ruas, a gente sabe que a vizinhança pode vir na direção do prédio para ver o que está acontecendo. Então, mesmo sendo um domingo de manhã, a gente pode ter algum tipo de movimentação que gere tumulto. Então, a gente conta aí com a ação da polícia, das polícias, né, nesse entorno, que numa situação real também seria muito necessário. A Guarda Municipal também vai se envolver de maneira efetiva nesse controle, né, no controle do entorno, no controle do público que vai estar envolvido aí. Então, a ação das 3 polícias ela tem que ser integradas, e aí a gente gostaria muito que vocês, né, que estão presentes na Câmara Técnica, que houvesse um alinhamento de ações que a gente pode fazer durante a semana, aí, uma reunião para fazer esse alinhamento mais estreito das ações, embora o ano passado a gente já tenha feito um trabalho em conjunto entre as polícias e tenha funcionado muito bem. Os bombeiros, como eu disse, né, vão ser os que vão entrar no prédio, vão fazer o controle, vão fazer começar a fazer a ventilação e vão ser responsáveis por liberar a entrada das equipes, né? Então as polícias vão recuar, vão liberar o prédio para o bombeiro, dizer que o agressor está lá dentro, mas ele já tentou, né, já fez violência autoprovocada, então ele já tentou de alguma maneira ali o seu extermínio e ele está ferido lá dentro junto com outras vítimas. Os bombeiros, ao entrarem, vão fazer ali a triagem de foco, vão começar a retirar as vítimas, né, e vão sempre ser suportados, né, vão receber equipamentos das equipes que vão chegando no local. Então, os bombeiros não vão precisar, a ideia é que os bombeiros não precisem ir até as suas próprias viaturas para pegar prancha, colar e o que eles precisarem. É que as equipes que estão ali aguardando a saída das vítimas vão dando suporte e enviando material para esses
combatentes que vão estar dentro do prédio, entrando e saindo. A Defesa Civil vai verificar a estabilidade do prédio, então ela vai chegar até o prédio, se tiver paramentada, vai poder entrar na área quente, né? A Defesa Civil tem muita competência e expertise nisso, né? Então ela tem condições de ter o pessoal tem seu pessoal treinado e pode ter o seu pessoal paramentado para atuar, para entrar lá com o bombeiro e verificar se há alguma necessidade de evacuação do prédio, bem como a Defesa Civil também faz, né, ajuda sempre, colabora sempre no processo de classificação, de encontrar familiares das vítimas ali e tudo mais. O trânsito vai ser fundamental, porque a gente está falando do entorno que vai ficar bem agitado, então a gente precisa do fechamento das vias e a gente precisa ter um corredor ali fora, onde a gente possa ter as viaturas prioritariamente estarem em filas lá fora ou forem chegando e fazer a fila, porque a ideia é que entre uma viatura de cada vez aqui dentro do prédio, né? E as viaturas elas vão entrando e retirando as vítimas. Nós não vamos fazer um tumulto de viaturas aqui dentro, né? Não vamos entrar um monte de viatura, até porque numa situação real isso ia atrapalhar muito. E no IMV, né, no simulado, a gente já vai ter muita noção disso. Nosso parque de manobras aqui, ele é limitado. Então, não dá para a gente ficar com muita viatura aqui dentro. Então, a gente vai ter um controlador ali na frente que vai chamando as viaturas conforme a necessidade, conforme a demanda. Então, é muito importante que o trânsito faça um corredor lá fora, onde essas viaturas possam vir direto. Elas não sofram nenhuma interferência de trânsito externo, de veículos que possam se aproximar e que queiram adentrar aqui, né, dentro do nosso local de simulação ou do prédio, caso fosse uma situação real. Então, o trânsito é muito importante que esteja aqui e que permaneça durante todo o IMV, porque o ano passado a gente acabou usando só o pessoal na hora da chegada e depois os cones, eles vieram no final. Mas esse ano a gente já combinou aí que o trânsito é importante que permaneça. As equipes de lona, isso é muito importante, né? Então, as equipes do pré-hospitalar nas lonas, que já vão estar dimensionadas, então a gente vai ter equipes que sairão das viaturas para fazer o trabalho em lona. Como a gente tem uma situação simulada, a gente sempre tem o pessoal que vem para trabalhar diretamente na lona, que não é o pessoal que vai sair da viatura. Numa situação real, isso também podia acontecer, né? Então, tem gente que não participa do transporte, vai acabar ficando só na lona. Essas equipes pré-hospitalares é muito importante que a gente já tenha, né? A gente vai fazer isso durante a semana, separar quem são os responsáveis de cada lona, né? Onde a gente tem um médico na lona vermelha, lona amarela a gente pode ter um médico e enfermeiro ou só um enfermeiro, lá lona verde a gente pode ter um enfermeiro ou um técnico ou auxiliar de enfermagem nessa lona verde, e a gente vai ter a área que nós já temos delimitada aí, de atendimento específico para a saúde mental, onde a van vai ficar parada e os pacientes vão estar próximos, né? As vítimas estarão próximas dela lá, numa área bem específica. Mas é muito importante que as equipes de pré-hospitalar das lonas saibam exatamente atuar em cada um na sua lona, cada um saber o que está fazendo ali na sua lona, não trocar de lona, a não ser que seja extremamente necessário, né, que haja uma demanda específica. O médico, né, ou os médicos que estarão na lona vermelha e amarela, eles podem ser acionados para uma lona verde, por exemplo, para avaliar uma vítima, e isso pode acontecer no nosso simulado. É muito importante que a gente fique atento a isso, todos os participantes saibam que numa situação real isso pode acontecer, né? Então, um paciente que foi mal triado ou que foi triado inicialmente como verde, ele pode evoluir para uma situação crítica e há necessidade, né, como a lona verde a gente costuma, por uma questão óbvia, deixar os pacientes conscientes e orientados longe daquele cenário agressivo e ruim para eles da lona amarela e vermelha, de procedimentos, de ferimentos e etc. Comumente a lona verde fica mais afastada. Então, se um paciente da lona verde foi triado inicialmente verde, ou por erro, ou que ele vem evoluir para uma situação mais crítica, ele precisa de uma avaliação, é muito comum um médico sair, né, um médico ou um enfermeiro sair da lona vermelha ou da amarela para ir até a verde avaliá-lo. Então, é muito interessante que fiquem atentos a isso, que pode acontecer no nosso simulado. As equipes de transporte, na chegada, elas receberão sinalização das lonas.
como eu falei, embora a gente tenha uma demanda, né, é muito comum a gente esvaziar a lona vermelha primeiro para depois começar a tirar pacientes da lona amarela, é muito importante que as equipes de transporte, elas, ao estacionarem a sua viatura, elas disponibilizarem para que o médico, que é o coordenador do cenário, ele faça esse direcionamento. Uma figura muito importante aqui que eu quero citar a partir de agora, né, que eu já deveria ter citado, mas que é muito importante nessa classificação, é o médico coordenador do evento. O médico coordenador aí, ele que vai dizer, né, ele vai reavaliar os pacientes, vai classificando ali com as pulseiras, né, vai vendo a classificação que hora feita pelo bombeiro lá dentro, ou que não foi feita, só foi feita verbalmente, ele vai confirmando com as pulseiras e vai colocando essas pulseiras, ou esses cartões, ou esses adesivos, nas vítimas que vão ser distribuídas nas lonas. Então, essa logística de saída também deve passar pelo médico coordenador. Lembrar, é muito importante que sempre que for possível, e no nosso caso vai ser, que o médico regulador, o médico coordenador do cenário, ele não atue como médico intervencionista. Ele é um médico que coordena as ações. Então, ele é um médico que vai ter que ter um olho na lona vermelha, na lona amarela e na lona verde. Ele vai ter que ter um olho no cenário, né, nas ambulâncias que estão chegando e direcionando essas ambulâncias para onde tem a maior necessidade. É um médico que vai ser acionado quando dos recursos nas lonas ele estiver diminuindo ou tiver um recurso específico que precisa ser acionado via regulação. É o médico coordenador e só o médico coordenador que deve falar com a regulação lá do SAMU do COI. É muito importante que não haja nenhum outro rádio que entre em contato da lona com o médico regulador. As viaturas, a partir do ingresso, né, da vítima dentro da viatura e a viatura, quando ela for fazer a sua saída, a partir desse momento, a viatura pode fazer contato com o regulador e pedir um destino ou solicitar alguma referência de destino. Mas até então, só o coordenador médico do cenário fala com o médico regulador. Isso é muito importante porque a gente não tenha ruído na comunicação. Se um médico de lona, da lona vermelha, começar a acionar o médico regulador em detrimento ou sem anuência ou sem o conhecimento do médico coordenador, a gente pode ter informações dúbias, né, informações truncadas sendo passadas lá para o regulador que não está no cenário. E isso pode dificultar a capacidade dele vislumbrar esse cenário e oferecer o melhor recurso para essa vítima. Então, é muito importante, e a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível no nosso simulado, que o nosso médico coordenador do cenário seja o único a ter comunicação com a regulação médica para que passe a vítima, o nome da vítima, para onde ela está indo. Se a gente não tiver o nome, como a gente já sabe no SAMU, a gente passa as características da vítima, de vestimenta, de cor de pele, de cabelo, daquilo que a gente consegue observar, e que ele consiga minimamente passar, né, para que o prefixo dessa viatura que está transportando e para onde ela vai, né? Pegar com o regulador para onde ela vai. Então, o coordenador tem que ter controle desse cenário. O coordenador, ele deve ficar lá com a prancheta e fazendo as anotações. Então, ele identifica, reavalia, identifica as vítimas com as cores, faz essa reavaliação e reclassificação quando necessário, mas é um médico que vai coordenar o cenário. E ele sempre que possível não faz intervenção, não faz procedimento em vítima. E no nosso cenário não haverá necessidade que ele o faça. Então é muito importante que ele fique somente nas ações de coordenação do cenário. As equipes de saúde mental, elas se posicionaram no local específico, eles vão vir com uma van, com uma equipe composta de psicólogos, de médico também, de enfermeiro, e eles vão estar estacionados no local específico, e as vítimas que saírem do prédio, que não são classificadas como verdes, por quê? Elas desceram de andares superiores, não estavam no cenário, não tem nenhum ferimento, só estão assustadas, ansiosas, angustiadas, e elas precisam de algum apoio da equipe de saúde mental. Essa equipe vai estar disponível num local que já vai estar delimitado e indicado. Então,
Aí é muito importante que nós tenhamos esse direcionamento, nós vamos colocar a equipe de saúde mental no local estratégico da saída do prédio, e eles vão abordando essas pessoas e vão conduzindo essas pessoas que não são pacientes de lona verde, né, e obviamente nem amarela nem vermelha, para que eles façam esse atendimento em saúde mental e posterior aí a liberação desses pacientes, dessas vítimas do local. Pode ser também que o pessoal de saúde mental seja chamado para dar um apoio na lona verde, não tem problema nenhum, tá? Se houver essa necessidade de quem estiver na lona verde por algum paciente agitado, algum paciente muito ansioso, com alguma dificuldade ou sofrimento psíquico, que se faça a solicitação da equipe de saúde mental para essa lona também. As funções dos sombras e das vítimas é fundamental para o bom andamento, né, que a gente tem um bom andamento do nosso simulado, né, ele começa a ter uma forma, né, de simulado mesmo, quando a gente tem um comportamento muito adequado das vítimas e dos sombras. Então, durante o atendimento, como vai funcionar? As vítimas, cada vítima está descrita numa folha já com suas características. Essa ficha a respeito das vítimas será disponibilizada para as vítimas e para os sombras. Então, os sombras, cada sombra vai ter uma vítima, você vai ser responsável por uma vítima, e a vítima vai ter lá a descrição do que ela está, né, de como ela está. Ela vai ter uma caracterização, né, de ferimentos, de fratura e afins. E aí essa vítima, o comportamento dessa vítima também está escrito na ficha. Então, é muito importante que a vítima comporte-se e mantenha o comportamento que está descrito na ficha, perdão. Por quê? Em alguns cenários é muito comum da vítima, né, ficar emocionada, querer se empolgar aí, principalmente as verdes, e começarem a sair da lona, começar a gritar em excesso. Isso acaba, a gente sabe que no cenário real isso pode acontecer ou não, mas é muito importante que para que nós tenhamos um bom andamento, a gente já tem isso descrito, né? Tanto para a vítima verde, quanto para a vítima amarela, quanto para a vítima vermelha. Então, a vítima já sabe qual é o comportamento que ela tem que ter, e a vítima sabe qual é o comportamento que ela tem que evoluir de acordo com o que for feito ou não for feito pela equipe de atendimento. Agora, a vítima que está inconsciente, por exemplo, né, que está com os olhinhos fechados, como é que ela vai saber o que ela tem que fazer, se ela melhora ou se ela piora? Isso vai de acordo com o que o sombra disser. Mas quando que o sombra vai falar? Que aí vem a função fundamental do sombra. O sombra, ele tem que ser provocado. E como é que sombra vai ser provocado? As equipes, elas não têm que só fazer a simulação do atendimento à vítima. Elas têm que fazer o atendimento à vítima. Então, abrir via aérea não é falar, eu estou abrindo a via aérea. Não, você vai fazer a abertura de via aérea. Você, como equipe de atendimento, vai fazer o seu atendimento como se fosse o atendimento de uma vítima real. Eu vou abrir a via aérea. Agora, se você quer saber se a vítima respira ou não, porque todas as vítimas estarão respirando, obviamente, você tem que perguntar em alto e bom tom para o sombra. Não precisa olhar para o sombra, mas perguntar, vítima respira? E o sombra responde se respira. Chequei a frequência respiratória. Quanto é a frequência respiratória? Estou checando o pulso, lá com o dedinho lá, ou com o oxímetro, ou você tem que fazer a ação e perguntar para aquela situação os sinais, quais são os sinais da vítima. É a mesma questão de quando você vai fazer uma avaliação secundária. A vítima tem uma cinemática pela posição, pelos ferimentos, de um tórax instável, por exemplo. Você acha que nessa situação, provavelmente evoluir com pneumotórax, teria que fazer uma descompressão de tórax. Então, ao palpar o tórax, deve se perguntar, tórax está instável? Há necessidade de descompressão? E aí o sombra vai responder se sim ou não. E assim a sequência deve ser feita. Então, palpei um fêmur, né, porque pela minha cinemática eu acho que a vítima pode ter uma fratura de fêmur, a gente não consegue simular uma perna rodada ali numa posição de fratura. Então, se a cinemática está dizendo, se eu tenho um sinal ali que foi caracterizado, né, foi maquiado, uma calça rasgada ou qualquer coisa que te leve que leve as equipes
a suspeitar de que tem uma fratura de quadril ou de fêmur, ao fazer a avaliação secundária, ao palpar essa região, as equipes, né, o responsável que está fazendo ali da equipe deve perguntar, olha, estou palpando aqui o quadril, né, tem fratura de quadril, tem pelve, né, tem uma fratura de pelve, tem um fêmur quebrado. Então, o sombra só vai responder caso ele seja provocado. O sombra também, ele fica esperando ali a evolução da vítima. Porém, quando que o sombra vai intervir? Como a gente já fez no ano passado, é muito importante. No ano passado, algumas equipes de transporte quiseram decidir o destino da vítima, baseado no que a lona falou. Então, a lona fez uma triagem, não falou muito bem com sombra, chegou a uma conclusão de que a vítima precisava de um hospital em específico, de repente o CHM, porque ela avaliou que tivesse lá uma lesão, que ela não perguntou para o sombra e o sombra não pôde negar, né? E aí, na hora do embarque da ambulância, essa pessoa da lona passou para a equipe de transporte que a vítima teria que ir para o CHM. Então, o médico lá da lona falou, ó, leva essa vítima para o CHM porque precisa lá de uma avaliação ortopédica da cirurgia. Nesse momento, o sombra vai intervir, ele tem que ser respeitado. Então, o sombra fala assim, negativo. Se o destino estiver errado, o sombra vai, ele deve e vai se manifestar, dizendo, ó, negativo. Vai para a UPA Bangu, vai para a UPA Luzita, vai essa vítima é lá do Cristóvão da Gama. Ah, mas essa vítima é vermelha. Foi erro na triagem, o doutor, foi erro na triagem, o enfermeiro. Essa vítima vai para o hospital X, ou vai para o hospital Y, ou vai para a UPA. Então, o sombra tem que intervir, porque as instituições que vão receber esses pacientes, elas estão esperando. Elas também vão ter uma equipe que vai fazer atendimento e vai ter avaliação desse atendimento. Então, a gente não pode furar isso aí, porque senão a gente atrapalha o intra-hospitalar. Para isso, a gente vai ter sombras que vão atuar no pré-hospitalar, lá na lona, e que no transporte vão trocar de lugar, né? Vai ser trocada essa prancheta, vai ser passada para outro sombra, que vai acompanhar o transporte e que vai acompanhar o atendimento dentro das unidades hospitalares. Toda vez que a ambulância for sair do hospital ou da UPA, é muito importante que ela faça um contato com a regulação de que ela está voltando. Por que a gente vai fazer esse combinado aqui? Porque ambulâncias que vão para locais como Bangu, né, Hospital Cristóvão da Gama, para CHM, que vão um pouquinho, Hospital da Mulher, que vão um pouquinho mais distante, a gente gostaria que elas fizessem, por exemplo, a vítima do Hospital da Mulher é uma vítima que vai lá do outro lado, uma vítima específica, obviamente, uma gestante, né? Então a gente já vamos entregar pelo menos uma vítima aqui, que vai ter uma gestante no cenário, né? Então, isso vai estar bem fácil de se ver. É muito importante que a ambulância que vá para lá, ela faça o contato com a regulação quando ela decidir deixar a vítima e tiver com sua viatura liberada. Por quê? A regulação vai dizer se tem outra vítima para ela transportar. Caso essa viatura não tenha vítimas, né, não tenha que voltar para o cenário para pegar uma outra vítima, nós gostaríamos que esta ambulância fizesse a cortesia de trazer de volta tanto a vítima do cenário quanto o seu sombra, para facilitar o transporte de volta para o nosso simulado. Porque senão essas pessoas vão ficar lá depois no Hospital da Mulher, vão ficar lá na UPA Bangu e vão ter que esperar muito tempo para ser resgatadas, aí, retransportadas de volta pela van do transporte. Lembrar que a van do transporte ela vai fazer parte na retirada das vítimas verdes, ela vai levar as vítimas verdes uma a uma para cada instituição que vai recebê-las e depois ele vai voltar buscando. Agora, se a gente tiver as ambulâncias que possam fazer isso na sua volta, né, é simples, a gente precisa que simplesmente essas ambulâncias, assim que elas deixarem no hospital de destino, elas façam contato, que é normal de se fazer, né, passar para a regulação, que a ambulância está em QRV, e perguntar se há vítima para transporte no cenário. Porque, às vezes, pela demora no atendimento da UPA ou do hospital, ou na liberação da maca, pode ser que
nós tenhamos já conseguido tirar todo mundo do cenário e não há necessidade dessa ambulância voltar de novo e pegar mais vítimas. E aí ela aproveita e faz essa cortesia de transportar de volta tanto a vítima quanto o sombra para facilitar o acesso de volta para os seus veículos aí, para as suas retiradas, né, para o seu final. Caso a gente consiga reunir bastante gente aqui, ou minimamente aí um percentual de participantes ao final do simulado, a gente pretende fazer um debriefing no local com as equipes. Até porque a gente tem equipes que vêm de outros municípios, né? Nós temos participantes que vêm de outras cidades, nós temos de outros serviços, nós temos ambulância do Hospital Brasil, nós vamos ter ambulâncias do PAN. Então, seria interessante que a gente conseguisse fazer um debriefing no local. Caso isso já não seja possível, caso essas ambulâncias elas não retornem ou elas retornem e tenham que sair, haverá um debriefing que será feito depois com a Câmara Técnica. Mas como na Câmara Técnica a gente não tem os participantes do cenário, se a gente conseguir em tempo, né, que não prejudique aí mais ainda a liberação do local, liberação do trânsito e tudo mais, a gente vai fazer um debriefing no final. Então é muito importante que as equipes que voltem, embora às vezes elas voltem e não entrem mais para dentro do prédio até o término, que elas permaneçam próximo aí, depois ao final a gente põe todo mundo aqui para dentro e faz o encerramento, né? É muito comum da gente fazer uma foto todo mundo junto, né, de todo mundo que a gente consegue reunir. É comum da gente fazer uma integração entre as pessoas e fazer minimamente um debriefing, um agradecimento a todos. Nosso simulado é muito importante para mostrar a integração dos nossos serviços, a nossa capacidade de atendimento, né, o quanto nós temos de integração com outros entes aí municipais, sejam de agentes de segurança, as entidades de saúde, bem como os nossos parceiros, nossos vizinhos municipais aqui, para que, num caso de incidente real, a gente saiba com quem a gente pode contar, saiba com quais serviços a gente pode fazer contato, para que a gente tenha um plano estabelecido e a gente possa renovar sempre esse plano, cada vez mais com bons atendimentos aí. Então, é isso que eu tinha para passar. Espero que todos tenham tido uma excelente aula, que a gente consiga fazer um bom simulado e as dúvidas podem ser tiradas com os representantes da Câmara Técnica. Muito obrigado. Até breve.